A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um episódio do EBD Síntese Podcast. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a lição número 7 do currículo de jovens, Perdoe-me, Senhor. Este que é um trimestre que a gente está tendo a oportunidade de estudar o livro de Salmos. Até aqui, já foram 6 aulas maravilhosas, tendo a oportunidade de se debruçar sobre o Salmo 23, o 24. Então, hoje o jovem vai poder estudar sobre esse tema, Perdoe-me, Senhor, dentro da perspectiva do Salmo 51. E para auxiliar você, querido professor, professora, nesta tarefa, hoje temos aqui na mesa o irmão Cleanto Carlos e o irmão Matheus Lins. Pai do Senhor, querido professor, Pai do Senhor, professor Samuel, professor Lins, estamos aqui mais uma vez para trazer subsídios, para ajudar o professor nessa próxima lição, neste domingo, uma lição tão importante que vai falar sobre o perdão de pecados. A paz do Senhor Samuel, a paz do Senhor Cleanto, para mim é motivo de muita alegria dividir mais uma vez aqui essa aula com vocês, auxiliando os nossos professores, na medida do possível, e tendo em vista as nossas limitações. Mas é uma lição muito importante que vai falar aí sobre Davi, uma figura icônica do Antigo Testamento, mas que redunda aí em grandes lições que são trazidas tanto para o Novo Testamento para os dias atuais, da nossa igreja e desse nosso evangelho, que foi difundido através do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Maravilha. E o Salmo 51 é um salmo interessante, porque ele é um salmo que abre muitas janelas, certo? O professor tem um grande desafio neste domingo. Eu não sei se os senhores concordam comigo, que esses 17 versículos do Salmo 51, cada vez que você vai lendo um após o outro, você tem a oportunidade de abrir uma janela na sua exposição, na sua aula, e é muito difícil fechar essa janela. Então vai ser um desafio realmente você conseguir expor a riqueza, espiritual, a verdade bíblica que existe, inspirada ali pelo Espírito Santo no Salmo 51, dentro de um espaço tão reduzido de tempo. Então, são temas interessantíssimos do dia a dia da vida cristã e que você vai precisar estar preparado e preparada para abordar com habilidade esses temas e abrir e fechar as janelas na hora certa, para que não estoure o tempo e você fique sem poder concluir ali os ensinamentos que Deus tem reservado através do Salmo 51 para este domingo. O Salmo 51 ele é um salmo da categoria dos salmos penitenciais, eles ensinam a respeito da importância da confissão de pecados e a busca pelo perdão de Deus. Então, por isso são chamados salmos penitenciais. E ele tem um contexto histórico muito interessante dentro desse aspecto, desse prisma de a importância de confessar os pecados. A gente já lembra de um pecado famoso que Davi cometeu ali na sua história. E eu vou pedir ao professor Matheus Lins para ele nos brindar aqui seu conhecimento, trazer ali rapidamente esse contexto histórico, que pecado foi esse que Davi cometeu e ficou tão famoso, e por que após o cometimento desse pecado, ele vive alguma coisa ali na vida dele, que eu não vou dar spoilers, e depois ele escreve esse Salmo 51 aqui, nos dando uma aula realmente a respeito de perdão e importância de confissão. Pois é, Samuel. E o Salmo 51, para a gente tratar sobre ele, a gente precisa entender a perspectiva de Davi ao escrever esse salmo. Quais as circunstâncias de fato e de direito também que envolviam ali a feitura desse salmo. Eu digo de direito porque envolve uma certa justiça, e que certa justiça é essa? É a justiça divina que a gente vai ver quando estivermos comentando aqui. Bom, a verdade é que esse salmo foi escrito num momento de angústia extrema, num momento de muita tristeza, e diz respeito a um pecado, uma situação que Davi viveu ao estar desocupado lá no seu palácio, Ele vai até o terraço e acaba vendo a mulher de Urias, se banhando na sua privacidade, e ela estava completamente nua, e surgiu um desejo no coração de Davi de tomar a mulher de Urias. E essas afeições de Davi pela mulher fez com que ele cegasse para as circunstâncias. A mulher era casada, e talvez Urias fosse um dos mais leais servos do exército de Davi. Então, ele acabou cegando para diversas circunstâncias, somente para satisfazer uma afeição, um sentimento pessoal, um desejo ardente que ele teve, instigado pelo olhar, o olhar de uma mente desocupada.
Muita gente tenta justificar, né, Samuel, e aqui já puxando um pouco para a questão do pecado propriamente dito, justificar o pecado, mas justificar o pecado para si mesmo, enganando-se a si mesmo. Ah, foi o acaso, foram as circunstâncias. Davi poderia ter dito, não, mas eu sou homem, e como todo homem, eu tenho os meus hormônios, e eu vi lá aquela situação, não me controlei, como homem fui lá e concebi a ideia que estava no meu coração, né, esse sentimento pecaminoso, acabei cometendo o pecado do adultério. E não foi somente o pecado do adultério. Davi, ele também fez com que Urias morresse, porque mandou a Joabe uma carta para que o fizesse pôr no fronte de batalha. E assim Urias acabou falecendo. Urias, que também era amigo de Davi, que era um servo fiel. E aí ele acaba tomando essa esposa, né, em verdadeiro adultério, acaba tomando essa esposa para si e com ela concebe um filho. E aí nessa circunstância aí, Deus ele precisa tratar com Davi. E para tratar com Davi, ele acaba enviando o seu profeta, o profeta Natã. E o profeta Natã começa uma parábola, falar com Davi através de uma parábola. E eu vou pedir até permissão para os irmãos, se vocês puderem me acompanhar, essa parábola e esse diálogo que Natã tem com Davi está descrito em 2 Samuel, capítulo 12. Vou começar lendo a partir do versículo 1, e aí os irmãos vão entendendo o contexto, ok? Diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele havia crescido com ele, com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. É como se Davi estivesse dizendo: no meu reino isso não acontece, porque se acontecer, quem assim praticar morre. Né? É interessante aqui como Davi ainda está anestesiado na sua consciência para o pecado que tinha cometido. Até então ele não estava concebendo que aquela parábola que Natã falara era, na verdade, endereçada a ele, não uma palavra de Deus. E continua, né? Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. E aí, o versículo mais importante, que é, na verdade, aqui o divisor de águas, de uma mente até então inconsciente do seu pecado, anestesiada pelo pecado, justificando-se, enganando-se a si mesmo. Aí Davi transforma a sua mente, né? Ocorre uma verdadeira metanoia, há um arrependimento propriamente dito, e Davi diz a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. Veja que Davi era, da sua época, o rei mais imponente. Talvez fosse o maior rei de Israel.
Durante o reinado de Davi, Israel talvez alcançou o seu período, e é até chamado assim, o período ou a era de ouro de Israel. Davi, ele conseguiu expandir as fronteiras de Israel, mas Davi teve um pequeno problema. Um homem acostumado com tantos problemas não soube lidar com o desejo do seu coração. E é assim o pecado. Assim foi com Davi e assim também é nos dias de hoje. E essa é a proposta da nossa lição, tratar sobre o pecado, tratar sobre o arrependimento. E o interessante é que, mesmo Davi com tantos pecados, né, que a gente acompanha a vida de Davi, Davi cometeu diversos pecados. Sua família também, Salomão cometeu diversos pecados, mas Davi não teve a sua história riscada da árvore de genealogia do Senhor Jesus, né? Davi era Jesus era o filho de Davi, mas também era o Senhor de Davi. E a Bíblia deixa bem registrados os pecados de Davi, que tomemos, então, como ensinamento. Não é verdade, irmão Cleber? É verdade. E aí, só voltando um pouco na história, né? Quando você resumiu aí, até por causa do tempo, a história do pecado, Davi, ele vai traçar algumas estratégias para esconder o seu pecado, né? E ele começa dando férias a Urias, depois ele oferece um banquete a ele, É depois verdade. encomenda a sua morte, e por fim, ele casa com Batseba para encobrir a gravidez. Só que ele só esqueceu de um pequeno detalhe, que Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente, e ele sabia de tudo que estava acontecendo. Isso fica confirmado no versículo 27 do capítulo 11, né, de 2 Samuel, que diz: "E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor." Então, vamos agora já caminhando para o Salmo 51, né? O professor Lins aí já fez um bom, trouxe o contexto, explicou o que aconteceu, qual foi o cenário, né, em que Davi se encontrava para poder escrever o Salmo 51. E aí eu acho interessante, né, o Salmo 51, muitos conhecem, tenho certeza. Você, professor, provavelmente já leu, já meditou no Salmo 51. Ele apresenta esse esmagamento de Davi, né, do ser humano Davi, pelo pecado que ele cometeu e pelo distanciamento de Deus em decorrência desse pecado, né? Então, a lição ela faz uma divisão estratégica do Salmo, né? Separando ali versículos 1 e 2 como título, né? O reconhecimento da natureza misericordiosa de Deus. Versículos 3 ao 5, confissão de pecados. Busca por restauração, dos versículos 6 ao 13, e a adoração verdadeira, dos versículos 14 a 17. Então, se voltando para essa parte do 1 e 2, né, que vai falar sobre a natureza, o reconhecimento da natureza misericordiosa de Deus, eu acho interessante a forma como Davi ele se apresenta a Deus, né? Como é que ele começa esse salmo? Porque se a gente trouxer para o nosso dia a dia, quando a gente é repreendido ou sabe que fez algo errado, a nossa primeira estratégia, né, muitas vezes é tentar procurar justificativas para o pecado. É querer dizer: "Ah, eu pequei porque", como o Lins já comentou, né? "Ah, porque eu sou homem e aí o desejo partiu de mim." Ou você tem essa característica de procurar justificativas para o seu pecado, outros já procuram até incriminar outras pessoas, né? Terceirizar a culpa do pecado. Mas Davi não, ele faz totalmente diferente. Ele não começa se justificando, ele não começa querendo culpar ninguém. Ele já começa reconhecendo o quanto ele errou e o quanto isso é grave e o afastou da presença de Deus, né? Então Davi ele já começa fundamentando o seu clamor na misericórdia de Deus, né? E por isso que a lição ela é dividida falando sobre essa natureza misericordiosa de Deus. Ele começa o versículo 1: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias." Spurgeon vai falar que Davi, quando ele clama a Deus, ele não clama contra o castigo, mas contra o pecado, né? Isso fica muito evidente porque os seus mais altos clamores são contra o mal da transgressão e não contra as suas dolorosas consequências, né? E, de fato, isso mostra a sua preocupação em ter um relacionamento afetado, ter seu relacionamento com Deus afetado por causa do seu pecado. Ele não estava preocupado com a punição, mas com a consequência disso em relação a Deus, o quanto isso o distanciou de Deus, e por isso ele queria tanto o seu perdão. É interessante, professor Cleandro. Essa história da janelinha, né? Professor, você já abriu aqui uma janela que, que, que rende muito em sala de aula, e o professor tem que explorar cada um desses tópicos. Você que está em casa, vá pegando aí já canetinha, papel, vá anotando no bloco de notas do celular, para que essas ideias, esses pontos, se transformem de forma mais aprofundada no seu esboço e você possa dar uma aula. Vou usar a palavra completa, apesar de saber que a gente não consegue
realmente expor a completude aqui do que Deus tem, né? Esse aqui é um oceano profundo e vasto, a gente não consegue nadar nele nesse curto espaço de tempo, mas fica o desafio, o professor vai se organizando, pontuando aqui os tópicos. Nesse versículo 1 e 2, que, como o Cleto falou, que a gente vai falar sobre essa natureza misericordiosa que Deus revela, e revelou também nessa história que Davi passou, e ele escreve isso, ele começa essa poesia do Salmo 51, nos 2 primeiros versos, já exaltando essa natureza desse Deus que é misericordioso. E aí eu acho interessante aqui, eu já marquei até, na primeira frase do versículo 1, ele clama, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E eu acho interessante, eu gosto sempre de pontuar a diferença da misericórdia de Deus e da bondade de Deus, que ele pontuou aqui, né? A misericórdia que Davi pede a Deus para ter dele é justamente quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, que é o juízo de Deus. A gente pecou, desagradou a Deus, se distanciou dele, e a consequência do pecado é a morte. Esse é o juízo desde o início. Então, o que é que a gente merece? Juízo. Mas Deus é tão misericordioso que ele não nos dá o que nós, de fato, merecemos. E aí, o outro aspecto que Davi clama é segundo a tua benignidade, porque Deus é bom. E aí, a bondade de Deus é justamente Deus, o ato de Deus nos dar o que nós não merecemos. E aí, a gente chama isso de graça, esse favor, esse dom imerecido de Deus para nós. Então é interessante aqui você também, professor, poder abrir essa janela e já diferenciar e trazer como que realmente essas palavras que o Espírito Santo inspira Davi a registrar já permite a gente entender essa dinâmica, né? Da misericórdia e da bondade de Deus aqui, já iniciando um versículo, um capítulo sobre perdão, sobre confissão de pecados, né? E é interessante que desse mesmo tema no Salmo 23, que a gente já teve a oportunidade também de estudar ainda nesse trimestre, ele encerra o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor, ele encerra dizendo que certamente a bondade e a misericórdia, estão aqui de novo, estão aqui mencionadas novamente pelo salmista, seguirão o salmista todos os dias da vida dele. Então isso é muito interessante, porque de fato Davi tinha certeza que ele precisaria da bondade e misericórdia de Deus todos os dias e que ele poderia contar também com essa misericórdia e bondade de Deus todos os dias. E aí, só para completar esse comentário do Salmo 23, dentro do primeiro versículo do Salmo 51, é que esse contexto do Salmo 23, todo mundo sabe que ele vem falando sobre o pastor e as ovelhas, esse cuidado. O Senhor é esse pastor que cuida também das ovelhas. E aí, no versículo 5, ele já muda a ilustração para um rei anfitrião, né? Preparas uma mesa perante mim na presença. E essa mesa, os intérpretes do hebraico, eles vão colocar essa mesa como uma mesa qualificada, é uma mesa real, não é uma mesa como a que eu estou usando aqui, o computador em cima. É uma mesa real, da realeza. É um anfitrião, provavelmente faz parte da nobreza da realeza, um anfitrião, então, com muitos recursos, e prepara essa mesa. É porque tinha uma cultura antigamente também, nessa época, que o anfitrião ele era responsável integralmente pelo seu hóspede, sua segurança, higiene, a alimentação. Então, o anfitrião tinha que prover todos esses cuidados. E quanto mais provido o anfitrião, né, mais cuidados o convidado, o hóspede, teria por parte do anfitrião, né? E aí, quando Davi começa a explicar que Deus é esse rei anfitrião que te recebe tão bem, e aí no 6 ele diz que certamente a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da sua vida, é como se esse rei tão rico, poderoso, que está tão feliz porque você está com ele ali agora sob seus cuidados, ele coloca 2 dos seus melhores servos, a bondade e a misericórdia, para seguir você e te servir 24 horas por dia, porque ele sabe que você vai precisar do apoio destes servos, né? E o nosso pastor, encerrando essa ilustração, sempre nos cultos de doutrina, ele já ensina que o crente tem 2 pernas. A direita é a bondade e a esquerda é a misericórdia. Cada passo que o crente dá com a perna direita e com a perna esquerda é por causa da bondade de Deus e o outro por causa da misericórdia de Deus. E aí o crente vai caminhando assim, de bondade e em misericórdia, de bondade e em misericórdia. Então aproveite, querido professor, já para dar uma pausa nesse versículo 1,
e já entrar com tudo, explicando sobre essa incrível, infinita bondade de Deus e misericórdia, que Davi já abre aqui rasgando o coração e dizendo: tem misericórdia de mim, né? Lembre do contexto dele, pecador. E aí ele continua, né? Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha que beleza, não é essa poesia aqui que Davi escreve. E aí o 2, que fecha essa primeira oportunidade, essa primeira porta de falar sobre bondade e misericórdia, ele vai trazer agora a ideia de purificação, que vai também conduzir o restante do tom do Salmo. E ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E aí eu quero fazer um paralelo com outro salmo maravilhoso, como se não tivesse um salmo maravilhoso, né? Todos são, mas esse tem um lugar especial no coração da gente e da mente, porque a gente já conhece ele demais, que é o Salmo 119, o versículo 9 especificamente, que diz que como purificará o jovem o seu caminho, né? Davi fala, pede a Deus que o purifique do seu pecado. E aí ele faz a pergunta que todo mundo pode fazer: como é que eu vou purificar? Como é que eu vou purificar o caminho? E aí o salmista já responde lá no 119:9, observando o quê? O caminho conforme a tua palavra. E esse observando tem a raiz é, hebraica da palavra chamar, que significa guardar, vigiar, prestar atenção. E eu não sei isso porque eu sou fluente em hebraico, não. Eu não sou, não. Não sei nem se a pronúncia é chamar. Mas o dicionário bíblico Strong, ele traz essas definições dessa palavra hebraica utilizada aqui por Davi no Salmo 119:9. E ele disse: o segredo é observar o teu caminho conforme a palavra do Senhor. E aí ele traz uma definição, né, desse guardar, vigiar, de prestar atenção. Ele coloca um termo que eu achei interessante, que é entesourar na memória. Ou seja, você vai colocar em posição de tesouro, você vai guardar como alguém guarda um tesouro na mente, a palavra do Senhor. E aí você agora já deve estar imaginando um sem número de referências bíblicas que dizem respeito a guardar a palavra no coração para não pecar contra ti. E você vai vendo como as conexões bíblicas vão sendo realizadas aqui e a importância de se entesourar na memória a palavra de Deus para que você possa purificar o seu caminho e não pecar contra o Senhor. Não é verdade? E aí Mateus já citou uma palavra grega agora do Novo Testamento, lá de Romanos 12:2, metanoia, transformação através do entendimento, a mudança de mente. E aí o apóstolo Paulo, nesse mesmo sentido disso, você quer experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Tem um segredo: mude sua mente, entesoure na mente a verdade, a palavra de Deus, e aí você vai conseguir purificar o seu caminho, e aí sim experienciar, viver o extraordinário. Samuel, é interessante aqui que boa parte do seu comentário você tratou muito sobre bondade e misericórdia, que elas andavam de mãos juntas, né, de mãos dadas. E, de fato, a bondade e a misericórdia de Deus, elas meio que são um tempero da justiça de Deus. A justiça de Deus é cheia, é temperada de misericórdia, porque ela sabe, ele sabe realmente o quão falho, o quão limitado é o ser humano, mas que a perfeição, ou pelo menos a tentativa de ser perfeito como ele é, como está descrito lá em Mateus 5:48, ela é possível, né? A gente precisa tentar ser cada dia uma vez mais. E esse tempero de misericórdia do Senhor é justamente para tratar o homem pecador. Não pecado. O pecado ele é expiado, ele é apagado, é jogado no mar de esquecimento através da propiciação. Né? Nós somos justificados pelo sangue de Cristo, mas o pecado ele é expiado, ele é apagado graças ao Senhor Jesus Cristo. Mas o grande problema do pecado, e eu acho que é bom o professor trazer isso para a sala de aula, é que hoje falar sobre pecado parece que está acabando, não se fala mais sobre pecado. As pessoas simplesmente tentam rejeitar o pecado como se fosse um mar de positividade. Não, eu não vou enfrentar nada de negatividade, não vamos falar de pecado, vamos falar de prosperidade, vamos colocar tudo para cima, está tudo perfeito e maravilhoso, nessa igreja não entra pecado e tal, não tem... Mas se você não enfrenta o seu pecado, você não lida com a justiça de Deus. Apesar de Deus ser bondoso, apesar de Deus ser misericordioso e a sua justiça ser temperada com esses ingredientes, a justiça ela precisa ser estabelecida. Então, negar o pecado ou se esquivar de tratar sobre o pecado é, na verdade, apostatar da fé. Porque não há fé sem arrependimento.
Na verdade, os dois andam juntos. Se você tem fé, você se arrepende. E se você se arrepende, você tem fé, né? Então, essa é a questão da salvação. E enfrentar o pecado, Davi enfrentou, e tanto é que ele se sentiu miserável, sentiu a sua miserabilidade, assim como Paulo. Paulo, lá em Romanos capítulo 7, versículo 24 e 25, diz o seguinte: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Esse é o grande trauma do pecador que chega perto de Cristo de fato, de inteireza de coração. Por que é um trauma? Porque ele sente a sua miserabilidade. E arrependimento gera esse sentimento de miserabilidade, porque você compreende o seu pecado e você tem que lidar com o seu pecado. Seu pecado trará consequências? Trará. Mas a sua fé só pode se dizer genuinamente eficaz quando acompanhada do fruto do arrependimento, quando acompanhada de arrependimento. Então, não adianta você ignorar, né? Nós vemos isso muito, infelizmente, em algumas igrejas aí, né? Neopentecostais, algumas igrejas aí que se dizem doutrinariamente corretas, né? Essas igrejas aí estão abarrotadas, né? E a gente precisa mudar esse pensamento, a gente precisa confrontar o pecado, lidar com o pecado e lidar com essa justiça de Deus, porque só com a justiça de Deus é que é possível expiar esse pecado, é possível apagar esse pecado. É verdade, professor. E Davi tentou esconder esse pecado, como muita gente tenta esconder. Eu diria É até com verdade. medo de ser cancelado, vou usar um termo bem atual. Você tem medo de ser cancelado por enfrentar seus pecados, porque teme as consequências, que aí a gente pode sintetizar como esse cancelamento, né? Pode ser uma discriminação que o seu grupo mais próximo vai ter em relação àquilo que você cometeu, até mesmo ali a própria igreja, em relação àquele pecado que tanto te aflige, também pode ser um motivo para você decidir ignorar a presença do pecado. Tem um perigo muito grande de você ignorar a presença do pecado, Mateus, mesmo os mais aparentemente inofensivos, é porque você começa a se acostumar com o tamanho do pecado. E aquilo que Uhum. era pequeno a seus olhos nem parece mais tão grande assim e feio, né? Até que dá para cometer de vez em quando. Deus é tão bom, ele pode perdoar a gente por um negócio tão besta. E É aí um você, pela perigo. familiaridade com o pecado, você não para de perceber a enormidade dele, do menor que seja. Então, isso é muito perigoso. Davi tentou fazer isso. Davi tentou fazer isso. A gente tenta fazer isso até hoje. E como você falou, a gente tem círculos religiosos aí que estão abarrotados de Davi tentando esconder pecado. E não funciona assim. Não mudando a nossa teologia, a forma que a gente tenta interpretar a Bíblia e apagando alguns pecados, até aproveitando aqui a crítica que Jesus faz aos fariseus, quando eles ardilosamente, dentro da lei inclusive, invalidavam os mandamentos e pecavam, não é? Sob essa prerrogativa aparentemente ok, santa e aceitável socialmente, mas era pecado. Jesus estava recriminando eles por conta disso e a gente tem que enfrentar. O caminho mais rápido para você voltar à rota que foi perdida, que foi desviada, é dar meia volta e voltar. Não é tentar continuar procurando atalhos, não. Dá meia volta, faz um 180, volta por onde você foi, reconhece, se arrepende e vamos seguir adiante juntos novamente. Essa é a função. E aí, Davi, antes até de abrir aqui para vocês, eu quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre esses 3 versículos aqui de Davi, o 3, 4 e 5, que ele expõe para o leitor a necessidade de se confessar os pecados para alcançar uma coisa, a restauração. E é justamente o que a gente estava falando aqui. Olha o que ele escreve. Agora você já tem um contexto que Lins deu no começo da aula, todo aquele contexto do pecado que ele cometeu, a forma também, vou chamar cinematográfica, porque só me aparece a cena de Davi recebendo aquela parábola de Natan, e aí depois Natan revela: esse cara é você. E aí aquela música dramática, tantã, e aí Davi cai em si. Então essa cena também que Deus faz poesia, faz uma cena maravilhosa também para revelar a transgressão dele, e aqui ele já está declarando em poesia: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso aqui me lembra que, apesar de você tentar esconder o seu pecado, e como o Cleanto falou, você tem até um plano em 4 etapas para esconder isso de forma perfeita e brilhante, o crime perfeito,
o pecado perfeito. Ninguém vai descobrir. Tem um problema. Tem um Deus no céu que contempla tudo e todos e ainda tem a sua consciência. E Davi elucida isso para a gente. Você conhece as suas transgressões e o seu pecado vai estar sempre diante de você. E aí Davi diz, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. E aí, meus amigos especialistas em teologia, me expliquem aos professores que estão ouvindo esse podcast, como que eles podem pegar esse tema tão rico e profundo e explorar em sala de aula. Samuel, é interessante aí que você falou que a gente acaba se acostumando com alguns pecados, né? E isso é realmente uma calosidade. Por exemplo, se eu vou lá na academia, puxo uns pesos, né? Eu começo a criar aquelas bolhas. Aquelas bolhas no início talvez sejam até dolorosas, mas depois elas começam a ficar resistentes, eu começo a me acostumar e aquilo ali já fica, né, indolor. E aí é assim também com o pecado. E você trouxe esses versículos são importantes, porque Deus ele não convence as pessoas do pecado para destruí-las. Deus convence as pessoas do pecado para tratar com elas, para restaurá-las, né? E isso só é possível com a ação do Espírito Santo. Lembra-se lá do versículo Hebreus 4:12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções de coração. Isso está intimamente ligado com o pecado de Davi. A palavra de Deus chegou através do profeta Natan, e ele sentiu a sua miserabilidade, ele não falou nada mais, nada menos do que pequei contra o Senhor. Pequei, simplesmente pequei. E aí é tão interessante que Natan fala, olha, você fez isso em oculto, mas as consequências do pecado serão à luz do dia. Quer dizer, todos verão as consequências do seu pecado. Porque às vezes a gente tenta... Davi poderia até ter barganhado com Deus, sabe? Eu fui um ótimo rei, eu expandi as minhas fronteiras, mas os nossos bem-feitos, as nossas boas aventuranças, talvez, as nossas qualidades, elas não servem de barganha com a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus precisa ser estabelecida. E aí eu lembro também o que está descrito lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E era isso que estava acontecendo com Davi. Quer dizer, toda a justiça que Davi poderia evocar a si mesmo, dizer, Deus, mas eu fui tão bonzinho, como também lá no futuro de Jesus até alerta, né? Fala, muitos dirão, Senhor, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. E aí qual vai ser a resposta de Jesus? Aparta de mim, porque eu não te conheço. Então, assim, as nossas justiças são, na verdade, trapos de imundícia, elas não servem de barganha ou de crédito. Não, eu estou com crédito aqui com o Senhor, então esse pecadozinho aqui eu não preciso tratar dele, eu não preciso enfrentar. Mas são apenas considerações que eu acho importante, né, frisar com os alunos, né? Você, para falar de arrependimento, você precisa falar do pecado, né? E usando essa história de Davi como exemplo. E, professor, tem um pessoal aí que até faz parte de uma vertente religiosa muito famosa, muito conhecida, que até um tempo atrás trabalhava essa barganha aí escancaradamente, né? E até hoje ainda, em certo sentido, era quase como uma espécie ali de indulgência, e ainda trata o perdão que Deus concede através dos méritos de Cristo ao pecado. Esse perdão ele é concedido e, aliás, alcançado muitas vezes por algumas práticas de boas obras, algumas penitências que você paga, e aí há 1001 receitas para 1001 tipos de pecado. Então, assim, isso é uma história recente da humanidade, ainda tem um grupo que ainda vive dessa forma. E aí você, na EBD, você tem a chance de ver o grotesco erro teológico, bíblico, né, de realmente você tentar barganhar com Deus qualquer coisa, qualquer tipo de perdão. Você não está nessa posição. Você só alcança essa misericórdia porque, como a gente falou, a misericórdia é Deus não lhe dando o que você merece, né? Porque se fosse por mérito seu, amigo,
a recompensa não era boa, não. E aí, nesses versículos 3, 4, 5 que Davi canta, né, aqui no 51, eu já vejo aqui dois pontos principais, antes de passar para Cleanto, que nós estamos, de fato, debaixo do jugo do pecado, todos nós. Esse é um ponto de partida essencial nessa argumentação. Então, aquele jovem que, de repente, fica triste porque peca, e está certo em ficar triste, está certo em cair os cabelos, pode ficar muito decepcionado por estar pecando. Realmente é uma coisa horrível você estar pecando. Mas, ao mesmo tempo, não se sinta exclusivo e dono do pecado. O pior é o mais miserável. Não, igual a você, todos nós estamos submersos nessa lama até o último fio de cabelo. E não há nada nem ninguém nesta terra que possa nos livrar dessa condição. Nascemos em pecado e morremos em pecado. E aí, essa ideia da queda do homem, do pecado original, está presente o tempo todo na Bíblia. E a gente não pode se esquivar disso. E aí, nos salmos que estão registrados na Bíblia, a gente já encontra essa referência de que não há um justo sequer. Né? E aí, o professor pode anotar a referência de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9, Paulo vai defender, argumentar que, de fato, não há um justo. E aí ele vai, nessa argumentação, citar 7 passagens bíblicas, das 7, 6 são salmos. E aí, anote, Salmo 14, versículo do 1 ao 3, Salmo 53, do 1 ao 3, Salmo 5, versículo 9, Salmo 140, versículo 3, Salmo 10, versículo 7, Salmo 36, versículo 1. Esses são os 6 salmos que Paulo cita. E de brinde você leva Isaías 59, 7 e 8 também para casa, para levar para a sala. E você vai ver que no Antigo Testamento essa ideia já era cantada, proferida, desde que o ser humano é gente, que a gente já aprende que o pecado acompanha essa natureza caída humana. Então, a gente não pode ficar apenas constrangido e triste por ter pecado. A gente tem que transformar isso em combustível para buscar o segundo ponto, que é o que Davi conclama aqui. Realmente confessar o pecado para alcançar a restauração. Porque a confissão dos pecados ao Senhor, com arrependimento verdadeiro, e com fé também no sacrifício de Cristo, essa receita é o único caminho que Deus deixou disponível para alcançar a remissão de pecados. O único. Se você acrescenta aqui tantas penitências, tantas boas obras, dá pulinho em uma beira de praia, não sei, o que você quiser, isso aí já é fora da Bíblia, é fora de respaldo. O único caminho para a remissão de pecados é arrependimento verdadeiro através da confissão e fé no sacrifício de Cristo. Acabou-se. E aí eu cito apenas 1 João 1,9, antes de passar para Cleanto: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Quando vocês estavam falando aí, né, sobre a confissão de pecados, eu estava lembrando, né, sobre o versículo, só para a gente fechar esse ponto dos versículos 3 ao 6, né, que o reconhecimento do pecado, ele precede o arrependimento. E como o professor Samuel falou, e Lins também, que a gente alcança a restauração mediante a graça. E essa restauração, ela requer o arrependimento. E o arrependimento, ele precisa ser genuíno. E muitas vezes as pessoas acham que por dizer, Senhor, eu pequei contra ti, perdoa-me. Isso é arrependimento, mas na verdade o arrependimento, ele envolve uma tristeza, ele envolve uma decisão. Paulo vai dizer que a tristeza, ela opera o arrependimento. Você não pode confundir arrependimento com remorso, né? Remorso é essa coisa de você, eu peço perdão hoje, mas amanhã eu estou pecando de novo. É o costume do pecado, né? O arrependimento não. E eu trouxe aqui uma definição de arrependimento, está no dicionário teológico do pastor Claudio Nunes Andrade, que diz que arrependimento é uma compulsão, uma contrição. É uma tristeza causada pela violação das leis divinas, pela qual o indivíduo é constrangido a voltar-se a Deus para implorar-lhe o imerecido favor, né? A graça de Deus. Então, é muito importante, além de reconhecer o seu pecado, você se arrepender deste pecado. E aí, talvez, professor, seja interessante você levar o tema da procrastinação do arrependimento. Porque, muitas vezes, talvez por medo, por achar que revelar esse pecado para Deus é algo que vai afastar definitivamente da graça de Deus. Mas não, Deus quer que a gente reconheça nosso pecado e confesse o nosso pecado a Ele, assim como Davi fez. E o que é procrastinar o arrependimento? É sempre empurrar mais para frente o dia que você vai confessar esse pecado seu, porque à medida que você confessa e se arrepende, você tem que deixá-lo.
E muitas vezes, por não querer deixar esse pecado, por amar mais o pecado do que um relacionamento com Deus, você acaba empurrando ele para frente. Isso pode afetar a trajetória da sua vida e influenciar diretamente na sua salvação. É isso aí, Cleanto. Você falando, eu só vou imaginando que é alguém domesticando, né? Criando um pecado de estimação para chamar de seu ali, viver com ele, procrastinando ali até o perigoso dia da volta do Senhor, que para esse não será um bom dia, não é verdade? É verdade. E aí Davi, em seguida, ele já começa a falar de um tema que é interessante também, muito interessante, do versículo 6 ao 13. A gente não vai ler, claro, porque é em vista aí do tempo que nós temos também aqui à disposição, mas do 6 ao 13 você vai encontrar Davi fazendo uma declamação maravilhosa ali, inspirada por Deus, sobre a importância da disposição do indivíduo em viver esse processo de restauração intensamente. Intensamente. Olha, eu vou só o primeiro assim, só os primeiros. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E ele começa agora a chamar, né? A invocar essa purificação que vem da parte de Deus. E aí eu ficarei mais alvo do que a neve, já está lembrando em toda a mente de todo bom assembleano, o hino 39 da harpa cristã, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Isso aí já está pacificado no imaginário assembleano, né? Então você já vai encontrando aqui a inspiração do compositor, né, do 39. E aí ele diz: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E assim ele segue. E aqui eu só queria fazer uma pausa e fechar meu comentário acerca desse tópico, a disposição de viver o processo da restauração que vem da parte de Deus. Sobre esse versículo 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Perceba que é possível que você tenha jovens em sua classe, professor, que não dificilmente, não raramente, pensando nos pecados que já cometeram, nos pecados que ainda cometem, naquele pecado de estimação que Cleanto descreveu aí tão bem, né, que você está lutando todo dia, mas fica postergando o grande dia de se arrepender e de abandonar de fato, buscar esse arrependimento verdadeiro, que é realmente não voltar a pecar. E é muito fácil a juventude hoje estar vivendo esse dilema. Está sendo confrontado dia após dia do pecado que cometeu e comete, e está inundado, ao mesmo tempo, por um sentimento ruim e negativo de que a gente não merece esse relacionamento que Deus coloca à nossa disposição, um Deus tão perfeito e santo. E isso é verdade, de fato você não merece, pelo que você já fez, o que você ainda vai fazer. Você não merece, eu não mereço, nenhum de nós merecemos realmente um relacionamento com Deus tão puro e santo. A gente sabe que nossa recompensa é a morte, Romanos 6:23. Mas a gente deve ter em mente que esse relacionamento com Deus é providenciado pelos méritos de Cristo, que aí sim é perfeito em obra, é perfeito em ministério e cumpriu seu ofício de restaurador, né, da comunhão entre Deus e os homens. E aí o pecado, e aqui é o ponto central, esse pecado que os méritos de Cristo na cruz apaga, que te deixa mais alvo do que a neve e que faz Deus esconder a face, como o salmista declama aqui no versículo 9, dos seus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Existe esse poder apagador de fazer um delete no seu pecado. E aí Lins usou um termo mais cedo aqui na explicação dele, que é o mar do esquecimento. E isso eu acho maravilhoso, e você, professor, aproveita a oportunidade para colocar em sala de aula que, de fato, o pecado, uma vez perdoado, ele de fato é esquecido por Deus. E o diabo pode usar dessa artimanha de querer acusar o jovem que já se arrependeu genuinamente dos pecados que cometia quando não era convertido, dos erros que cometeu quando não temia o Senhor. E isso, apesar de verdadeiro e severo, da perspectiva de Deus é injusto, porque houve já a remissão desse pecado. E para o Deus juiz, que teve a sua justiça satisfeita, isso é coisa julgada, está transitado, ninguém mexe mais. Não há que se falar mais nestes pecados. Eles estão apagados da lista de iniquidades, eles estão lançados no mar do esquecimento. E aí eu cito para vocês, só quero citar esses versículos aqui, essas duas passagens, em Miqueias 7, 18 e 19, que aí você tira essa ideia, esse tema do mar do esquecimento,
que diz assim, professor: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades, e olha só, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Está aqui o mar do esquecimento, esse tema maravilhoso que você pode trazer aqui em Uhum. Miqueias 7, 18 e 19. E aí, mas aí isso é Antigo Testamento, Samuel, está muito poesia, você vê que é belo também a forma. Tá, você não gosta de poesia, não gosta do Antigo Testamento, vá se converter e depois eu leio aqui Hebreus 10, 16 ao 23, que diz: olha, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. E o Senhor acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. E aí o Senhor, através ali do escritor aos Hebreus, continua explicando. Ora, a partir do 18, ora, onde há remissão destes, os pecados, não há mais oblação ou sacrifício pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, o jovem que está fraco, que está temeroso por esse remorso do passado, apesar desse pecado já arrependido, o Senhor está dizendo para você: tenha ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, não é pelo que você fez ou deixou de fazer, é pelo sangue do Cordeiro. 20, pelo novo e vivo caminho que ele, o Cordeiro, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé. É certeza de fé, Liz, não é certeza de que não cometeu pecados, é na fé do sacrifício. Você estando Sim. inteiro nesta fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, olha a restauração que o salmista está cantando, está disposto a viver. Aí ele diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, explore esse assunto em nome de Jesus em sua sala de aula e coloque essa realidade celestial de que Deus, de fato, não guarda rancor pelo que você fez contra ele, pelo que você fez e o desagradou até profundamente, ou até o que você fez hoje antes de ir para a EBD já pode ter causado entristecimento no Espírito Santo, mas saiba que com arrependimento verdadeiro, pela confissão, e está disposto a viver o processo de restauração, Deus tem um mar chamado do esquecimento para rebolar fora todo esse pecado. Samuel, e isso é lindo porque, por tudo aqui que a gente já tem comentado, a gente vê que o núcleo do Evangelho, o núcleo do Velho Testamento, do Novo Testamento, mas principalmente do Novo Testamento, das palavras de Jesus, justamente o centro é falar sobre fé e falar sobre arrependimento. Então, fé e arrependimento se envolvem, eles realmente andam de mãos dadas. Não tem como você falar de fé sem arrependimento e não tem como falar de arrependimento sem fé. E é interessante porque muitos professam a Cristo, muitos se dizem cristãos, mas será que todos são discípulos? Sabe? E há comentários por aí, teologias diversas que dizem: não, mas eu sou cristão, mas eu não disse que era discípulo. Isso é um perigo, isso é uma heresia enorme. Como é É que até um você se desperdício, diz... né? Exato, como é que você diz ser cristão e não ser discípulo de Cristo? Você não é discípulo de Cristo, você não é cristão. Então, assim, fazer uma profissão de fé não significa possuir essa fé, sabe? Isso é importante a gente dizer, porque muitas vezes é muito bom chamar as pessoas para aceitar a Cristo, é muito bom fazer aquelas contagens lá que os pregadores falam: 7 pessoas aceitaram a Jesus, 50 almas aceitaram a Jesus, mas quantas dessas pessoas se desviam? Será que essas mesmas pessoas que professam a fé e cauterizam a mente dizendo ser cristãos, será que elas têm uma vida de cristão? Será que elas imitam a Cristo? Será que elas são, de fato, discípulos de Cristo? Então, é bom enfatizar na sala de aula que fazer uma profissão de fé, por mais bonita que ela seja, não pode suprimir a questão de você possuir essa fé. Você precisa possuir a fé porque você precisa viver com fé e com frutos dignos de arrependimento. Então, fé e arrependimento andando juntos e produzindo mais fé e produzindo salvação, né? E produzindo realmente um caminhar de um verdadeiro discípulo.
E é tão interessante porque essa palavra, restauração, que você trouxe, né, e até reforçou a questão da etimologia, a questão da metanoia, né, que vem do grego metanoia, essa mudança de mente, não é apenas uma mudança de mente, porque é uma mudança de mente sobre diversos aspectos da vida. Eu, por exemplo, posso dizer que um carro amarelo é bonito, e amanhã eu posso mudar de mente. Eu posso dizer que Cristo era apenas um profeta, e amanhã eu mudo de mente. Mas será que há uma renovação espiritual? Será que há realmente uma ação do Espírito Santo na minha vida? Será que eu posso dizer que eu sou renovado espiritualmente, que eu sou transformado? Porque às vezes a gente tenta simplificar as palavras, procura muito na etimologia metanoia, mas às vezes a palavra em si, mudança de mente, não corresponde com a realidade que tentou se passar no texto, sabe? Essa mudança de mente é, na verdade, uma mudança de vida, uma mudança de pensamento. É simples. Qualquer um pode mudar de pensamento sobre qualquer coisa, mas é a mudança de vida verdadeira, né? E aí a gente precisa dar a razão da nossa fé. É o que está escrito lá em 1 Pedro 3,15. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Quer dizer, qual a razão da sua fé? Entende? Isso é possuir a fé. É mais do que uma mera profissão. É mais do que se dizer cristão. E, infelizmente, não ser discípulo de Cristo. Nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos alertar os nossos jovens em sala de aula para essa questão, né, que é muito importante. Em tom conclusivo, inclusive, os versículos finais ali do 14 ao 17 do Salmo 51, vai abordar essa questão que Lins já trouxe, que é esse viver do cristão, essa adoração pública e da maneira restaurada que Deus tem para a vida do crente. Tá, vamos sintetizar essa frase novamente. É viver, praticar aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que Deus ensina. Essa vida restaurada, ela tem que ser vivida de forma pública. E aí Davi, do 14 ao 17, fechando ali esse arco do Salmo 51, vai trazer, na meu ver aqui, dois aspectos interessantes. Ele começa declarando aqui no 15, ele evidencia bem isso, a parte final, a minha boca entoará o teu louvor. Então ele está falando realmente de uma manifestação pública de confissão de fé prática, né, visível entre os homens, de que realmente eu vou entoar o louvor a Deus publicamente entre os homens, né? E ele pede que o Senhor abra os lábios dele para fazer isso. Então, tem esse aspecto, né, de você, após entender a natureza de Deus, que ele é um Deus misericordioso. Olha as etapas do raciocínio de Davi, né? Entender a necessidade de confessar esse pecado para alcançar essa restauração. Depois você tem que ver a sua disposição, estar disposto a viver esse processo de restauração. Não é fácil, não é um interruptor, é uma mudança realmente progressiva. E aí, por fim, ele já vai encerrar dizendo que você tem que viver essa adoração pública de uma maneira restaurada. E aí ele, a partir do 16, ele começa a passar um ensinamento que eu tenho certeza de onde ele tirou esse ensinamento aqui. Ele diz, olha, porque não te comprazes o Senhor, né, em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Aí o que é que você está lembrando, né? O antecessor de Davi, Saul, lá no contexto de 1 Samuel capítulo 15, quando o Senhor dá um comando específico para ele, ele ordenou que o exército israelita, né, que estava sendo liderado por Saul, que destruísse todos os amalequitas, totalmente, não guardasse nada. E ninguém deveria ser poupado. Orientações claras da parte de Deus. Esse era o comando. E aí Saul, talvez até cheio de boa vontade, ele torce esse mandamento, ele faz diferente, ele desobedece à ordem do Senhor e poupa o rei dos amalequitas e toma como espólio de guerra a melhor parte do rebanho lá, dos amalequitas. E ele fez isso para sacrificar ao Senhor, né? E quando Samuel vai confrontá-lo, ele diz exatamente isso, que, na verdade, ele fez isso aqui por uma boa causa, né? O fim de adorar e apresentar sacrifício a Deus justificava o meio que ele adotou para isso, o meio da desobediência. E aí está consagrado, já em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, quando o profeta Samuel diz, tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha a pergunta do profeta.
E aí ele diz, né, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. E aí eu já me transporto imediatamente quando eu leio, por que não te compras em sacrifício, e não eu os daria, tu não te deleite em holocausto. E aí ele encerra dizendo, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então aqui eu vejo que a gente já vê aquela diferença de realmente Davi, um homem segundo o coração de Deus, que entendia esses mistérios que, quando você os compreende, nem são tão misteriosos assim. São tesouros e segredos que estão revelados nas Escrituras e que um coração sincero e quebrantado alcança essa sabedoria da parte de Deus e não encontra desprezo por parte do Senhor. Diferente do rei Saul, que preferia desobedecer para oferecer sacrifícios, e aí isso nos ensina que e Deus rejeita esse sacrifício, rejeita Saul a partir dali. E a gente aprende que nesse fechamento de Davi, que rituais, formalidades, sacrifícios vãos, religiosidade vazia, nada disso possui valor se não estiver acompanhado de um compromisso verdadeiro, sincero e obediente ao Senhor. Então aqui eu queridos amigos, fecho a minha participação dentro dos temas que foram trazidos aqui, né, limitados pelo tempo, mas expostos aqui no Salmo 51. Eu desafio o professor a, de fato, colocar num documento, um bloco de nota, cada um dos 17 versículos, embaixo de cada versículo, ou você pode fechar um bloco de 2 ou 3, faça um comentário do que Deus coloca no seu coração a partir da leitura daqueles versículos, e você vai ver que vai faltar papel, vai faltar memória do celular para tanta anotação que o Senhor vai lhe dar, vai faltar tempo na EBD, habilidade para conseguir manejar tantos assuntos importantes, mas é um ponto de partida para que Deus trabalhe, entregue o que Ele tem da parte dele neste domingo, porque EBD é isso, EBD não é só você que sabe muito, professor ou professora, despejando conhecimento na sua turma, porque você é o bonzão, não. Você está ali para ensinar uma verdade bíblica, e essa verdade bíblica tem uma missão, que é transformar a vida desse jovem. A EBD está aí para isso. Se você está lá só esbanjando conhecimento, mas ninguém muda o proceder para a glória de Deus, então você é o mais fracassado dos professores, a verdade é essa. Então que esse desafio, essa palavra, possa encontrar lugar no seu coração, você se prepare ainda mais, porque essa aula realmente é vasta, o conhecimento é amplíssimo, e a gente precisa se preparar ainda mais para levar esses temas de forma satisfatória para os alunos e que, de novo, produza transformação real na vida deles. Amém. Amém. Já consideração final também, eu queria trazer um comentário que o Isbe fez, que ele disse que ele destaca que o pecado de Davi, ele foi intencional, né? Ele se rebelou intencionalmente contra Deus. E na lei, pecados deliberados não tinham sacrifícios, não poderiam ser expiados mediante sacrifícios, né? Então só restava para Davi clamar pela misericórdia, pela graça e pelo amor de Deus, né? Então Davi, ele reconhecia que somente Deus podia purificá-lo, e ainda falando sobre essa toalha de purificação, né? Somente Deus poderia trazê-lo de volta à comunhão, restaurá-lo diante daquele pecado, né, daquela atitude cometida. E aí tem uma historinha, só para fechar, que alguns devem conhecer, que é sobre Lutero, né? Dizem que Lutero teve um sonho uma vez, que nesse sonho o diabo se apresentava diante dele e apresentava uma longa lista de pecados. E ele começava a apontar, você fez isso, fez aquilo, fez isso, fez tudo aquilo, e enquanto isso Lutero calado, só ouvindo. E aí a intenção do diabo era o quê? Envergonhar Lutero, mostrar para ele as consequências das suas iniquidades. Mas aí Lutero, quando ele termina, ele vai dizer assim, só faltou uma coisa nessa lista, que o sacrifício vicário de Cristo me purificou e me libertou de todo o pecado. Então, a justificação de Cristo, ela não só nos salva do pecado, mas também do poder do pecado. Então, querido professor, eu espero que sua aula seja excelente neste domingo, que você seja abençoado e também um abençoador para a vida dos seus alunos, e nos encontramos no próximo podcast. Amém, irmão Cleanto. Depois de comentários tão, né, efusivos, completos, eu não poderia dizer muita coisa, mas eu poderia trazer aqui algumas observações. Eu diria que, e a gente tratou um pouco disso também, é que o pecado tem consigo suas consequências. E a justiça de Deus invariavelmente faz trazer à tona essas consequências, né? E Davi lidou com as consequências do seu pecado.
Quando a gente vai ler a história, a gente vê que esse filho que foi gerado por Batseba adoeceu. E Davi, contrito, muito triste, começou a fazer jejum, orações, começou a fazer sacrifícios em prol do seu filho, não comia, e ele batalhou pelo filho, mas aí o filho morreu depois de 7 dias. E aí ele se vestiu, né, ele tirou os panos de saco, toda aquela sua postura de tristeza, e realmente agradeceu a Deus e glorificou a Deus. Porque é assim também conosco. A gente precisa enfrentar as consequências do pecado, porque as consequências do pecado virão. E se não virem nessa vida, tenha certeza que um dia virá, invariavelmente. E o que a gente precisa ter é a consciência de que somos realmente miseráveis homens, pecadores. Isaías, por exemplo, talvez um dos homens mais honestos da sua época, quando teve aquela visão da glória de Deus, né, do séquito do Senhor que enchia o templo, ele simplesmente disse, ai de mim, né, atribuindo um juízo de condenação contra si mesmo, porque ele, segundo ele estava perdido, era um homem de impuros lábios e habitava no meio de homens de impuros lábios, mas aí, provendo do Senhor, vindo do Senhor, um anjo, né, um serafim, foi lá e tocou com antenais a boca de Isaías e disse, a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Apesar desse juízo de condenação, que o cristão mais genuíno, enfrentando o seu pecado, acaba consequenciando, acaba tendo que lidar, o Senhor está lá para nos perdoar. E é sempre importante a gente trazer isso para os nossos alunos. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, assim como Davi pecou e enfrentou suas consequências, nós também enfrentaremos. Mas apesar de tudo isso, Deus é fiel e justo se confessarmos, né? Como o texto que Samuel trouxe. Então é isso, querido professor, vamos lembrar de trazer essas informações importantes para os nossos alunos, mas acima de tudo, vamos ser ajudadores dos nossos alunos. Vamos dar o ombro para os nossos alunos chorar, vamos dar os nossos ouvidos para os nossos alunos confessarem seus pecados, vamos direcioná-los ao nosso pastor, mas vamos ajudar esse jovem, porque esse jovem precisa também, né, da sua ajuda, da sua orientação. Então é isso, meu querido professor. Muito obrigado, Cleanto. Muito obrigado, Samuel. Desejo para vocês aí um bom final de semana, né? E uma aula abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, Amém. pessoal. Até a próxima. Pai do Senhor a todos. Até a próxima. Paz do Senhor.